Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calil Bernardino, sou estudante de pós-doutorado na USP, agora com bolsa FAPESP. Eu estudo líquidos iônicos por dinâmica molecular e resolvi fazer esse vídeo em virtude dos recentes acontecimentos de cortes na pós-graduação e ameaça de suspensão de bolsas por contingenciamento de gastos. E para esclarecer um pouco essas questões do que é a pós-graduação no Brasil, como que é feita a pesquisa científica no Brasil, porque parece que muitas vezes as pessoas não têm essa noção clara. Essa semana, o que aconteceu basicamente foi que a CAPES, que é uma das principais agências de fomento, faz falar sobre isso daqui a pouco, ela enviou uma carta para o Ministério da Educação afirmando que se o contingenciamento de gastos previsto para o ano que vem for mesmo realizado, a partir de agosto ela não vai conseguir pagar mais nenhuma bolsa de pós-graduação. O que significa isso? Bom, quando você vê notícias como essa, desafios para uma vacina contra a dengue, saiba como está a pesquisa para dengue, falando aqui, ó, a grande promessa do momento é uma vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com os Estados Unidos. Quando você vê esse tipo de pesquisa, uma vacina contra a dengue, eu já tive dengue, por exemplo, não é nada agradável, fora que é uma doença que pode matar. Então, uma vacina contra a dengue é algo de extrema importância. Essa daqui, tem muita gente que fala sobre a questão de que o Brasil não explora adequadamente suas riquezas naturais. Está aqui, pesquisadores da USP encontram novas espécies de animais na Amazônia. Vai saber o que de interessante pode ter com esses novos animais que de repente poderia ser explorado comercialmente ou em termos de pesquisas teóricas. Pesquisadores da USP descobrem proteína que combate a pneumonia. Para quem sofre de pneumonia, isso obviamente é uma pesquisa muito interessante. Pesquisadores da UFSCar e Unesp pesquisam causas de mortalidade de abelhas em São Paulo. As abelhas são insetos polinizadores e são muito importantes para a questão de reprodução de flores, de plantas de modo geral. Então a perda das abelhas causa impactos ambientais tremendos, causa uma perda de biodiversidade. E, novamente, perda de biodiversidade significa uma perda econômica lá na frente. Aqui, pesquisadores da UFSCar criam tecnologia barata para dessalinização de água. A falta de água também é um problema gravíssimo. Talvez seja um dos grandes males desse milênio, seja a questão da falta d'água. E aqui temos um exemplo de pesquisa que está justamente buscando formas alternativas de conseguir termos mais água acessível. Essa daqui é uma pesquisa um pouco mais, que eu tive um contato um pouco mais próximo, já que foi do laboratório que eu estava inserido, que desenvolveu essa pesquisa, que foi da UFSCar. Enzima sintética abre novas perspectivas na pesquisa em saúde. Isso aqui é um exemplo de uma pesquisa já mais exploratória, não é uma pesquisa tão aplicada, mas cujos resultados eventualmente podem contribuir para avanços significativos na cura de doenças. Eu não estou envolvido diretamente nessa pesquisa, mas, por outro lado, tanto um colega de laboratório quanto o meu ex-orientador estavam envolvidos nessa pesquisa. Bom, aí o que é relevante em tudo isso? Você considera esses temas dessas pesquisas relevantes? Se sim, quem você acha que toca essas pesquisas? Parte delas são tocadas por institutos, como o caso do Instituto Butantan, mas a maior parte dessas pesquisas que eu mostrei aqui, note que são feitas em universidades. Mostrei aqui da USP, UFSCar e Unesp, e foi só o que eu achei de primeiros resultados no Google, isso. Não fiquei procurando muito detalhadamente. Então, essas pesquisas são feitas por universidades, mas quem dentro das universidades? No Brasil, a gente não tem a profissão de pesquisador. Quem faz pesquisa no Brasil, de fato, parte delas são feitas por institutos, como por exemplo, e empresas públicas, como por exemplo o Butantan, aqui em São Paulo, tem a Embrapa, que tem em São Carlos, por exemplo. A Petrobras também investe em pesquisa, apesar de que os cortes na Petrobras, devido à Lava Jato, tudo isso devido à corrupção na Petrobras, a perda de dinheiro dela teve que cancelar muitos projetos, entre eles teria um laboratório de lubrificantes que seria construído dentro da UFSCar e não foi por causa desses danos à empresa. Bom, mas a maior parte da pesquisa brasileira é feita em universidades. E nessas universidades, quem que faz a pesquisa? São professores da universidade, que professor na universidade ele não tem só a ocupação de ensino, ele tem a ocupação de ensino também, mas também tem a ocupação de pesquisa e de extensão.
Extensão significa prestação de serviços à comunidade, por exemplo, manutenção de museus, no caso da área da saúde, prestar exames gratuitos à sociedade, e tudo isso a universidade faz. Alguns professores se envolvem mais com uma parte do que com outra, mas todos eles acabam fazendo um pouco de tudo, geralmente. Bom, então parte é feito pelos professores, mas professor nenhum toca pesquisa sozinho. Ele precisa de alunos para trabalhar no laboratório. Esses alunos são os alunos de pós-graduação, mestrandos, doutorandos e também pós-doutorandos, como é meu caso, e alunos de iniciação científica. Aluno de iniciação científica é aquele que não está formado ainda. Ele ainda está fazendo uma graduação e ele dedica parte do seu tempo para pesquisa, já pensando em futuramente talvez se tornar um pesquisador. E aí o que acontece? Esses mestrandos e doutorandos, muita gente, como fala alunos de pós-graduação, pensam que eles estão lá para estudar, que eles estão lá para ter aula. E isso não é verdade. A gente tem aula em mestrado e doutorado? Tem. Eu, quando tive a maior carga horária no meu doutorado, foi 8 horas, no mestrado e no doutorado, foram 8 horas de aula por semana. Isso em alguns semestres. Depois, mais para o final, já nem tinha mais aula. Mas ter aula, então, ela é apenas uma pequena fração. Ela não chega a ser 20% do tempo gasto no mestrado e menos de 10% do tempo gasto em doutorado, incluindo o tempo que você gasta estudando para essa disciplina, não só as 4 horas por semana que você passa em sala de aula para cada disciplina, mas você vai ter que estudar muito mais que isso em casa, porque as disciplinas são bem mais puxadas. E o que o mestrando e doutorando faz no resto do tempo? Fica no laboratório, trabalhando, realizando experimentos, fica fazendo busca na literatura, vendo o que as pessoas estão fazendo naquela área que ele se propôs a estudar, para ter novas ideias do que ele pode fazer e também para não tentar reinventar a roda fazendo coisas que outras pessoas já fizeram. Então, nós gastamos um tempo considerável fazendo isso, fazendo uma revisão de literatura, procurando artigos da nossa área, e às vezes até artigos um pouco fora da nossa área, vendo se algumas ideias que nós temos já foram pensadas por alguém. E uma grande parte também dentro do laboratório conduzindo experimentos. Também uma grande parte do trabalho da pós-graduação acaba sendo fora do laboratório, porque chega em casa e muitas vezes você tem que organizar resultados, tem que escrever artigos, preparar relatórios. Então, ou seja, é uma rotina de trabalho que quando você vai ver, ter aula não chega a ser 10% da carga horária de um doutorando quando ele tem aula. Então nós temos que acabar com essa imagem de que aluno de pós-graduação é igual ao aluno de ensino médio, que está lá só para ter aula. Ele não recebe para ter aula. Uma bolsa de pós-graduação ela não é paga para o aluno ter aula. Ela é paga para ele trabalhar com pesquisa. Inclusive, então vamos lá. Como que surgem essas bolsas então de pesquisa? Nós temos no Brasil agências de fomento, que são quem financiam essas bolsas de pesquisa e também quem também financiam projetos dando dinheiro diretamente para infraestrutura de laboratórios, compra de equipamentos, reagentes, essas coisas. Temos duas agências nacionais, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, e o CNPq. E também essas duas são agências federais. Então elas atendem o Brasil todo e funcionam com dinheiro proveniente do governo federal, ou seja, dinheiro público. Nós também temos agências de fomento estaduais. No caso, aqui em São Paulo, nós temos a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Outros estados também têm suas fundações de pesquisa. E essas fundações, tanto as fundações estaduais quanto essas agências nacionais, a CAPES e o CNPq, elas fornecem bolsas para os pós-graduandos. Eu vou falar sobre o funcionamento da bolsa da FAPESP, que tem regras mais específicas, digamos assim. Para você conseguir uma bolsa da FAPESP, você submete um projeto de pesquisa junto com o seu histórico, e seu histórico inclui as suas notas durante a graduação, suas avaliações, e no caso de uma bolsa de pós-doutorado também histórico da pós-graduação, o seu desempenho nas disciplinas que você cursou na pós-graduação, um currículo onde você inclui suas publicações, por exemplo, o que você já teve de resultados de pesquisa para colocar. E também tem um peso para o currículo do orientador que você escolhe. Mas o mais importante é o projeto de pesquisa. Mas um dos mais importantes é o projeto de pesquisa. No caso, você encontra um professor numa universidade que tem uma linha de pesquisa que te interesse e você discute com ele um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, o que é?
Não é pesquisa igual é feito trabalho no ensino médio, por exemplo, que você vai na Wikipedia ou em outros sites e procura informações e escreve um resumo sobre aquilo. Não, pesquisa que a gente está falando é uma pesquisa inédita, tem que ser algo que ninguém nunca fez. Então, ou seja, você imagina que algum sistema tem alguma propriedade interessante? Por exemplo, pegando o meu caso, eu vou trabalhar com líquidos iônicos, estudando reologia de líquidos iônicos. E no caso vai ter uma contrapartida experimental também, que o laboratório trabalha experimentalmente com isso. E a ideia é testar metodologias para estudo de reologia que não foram comparadas de modo sistemático ainda para esse tipo de sistema e observar como que tentar caracterizar as propriedades reológicas dos líquidos iônicos, pensando em possíveis aplicações deles, por exemplo, como lubrificantes ou outras aplicações. Como a pesquisa é uma coisa inédita, você está explorando uma área desconhecida, por mais que você seja bem intencionado, por mais que você seja competente, você nunca tem certeza de que aquilo vai chegar nos resultados esperados. Você tem uma estimativa de onde você pode chegar, mas às vezes você pode chegar em coisas melhores ou coisas não tão boas quanto esperado inicialmente. A pesquisa ela é uma área de risco por si só. Desenvolvimento científico ela envolve riscos, envolve você acabar entrando num projeto e no final aquele projeto não dar os resultados que você esperava. Se você ficar só no que é conhecido, você por outro lado não tem desenvolvimento científico. Desenvolvimento científico acarreta você ir para coisas desconhecidas. Você se informa o quão bem possível para tentar garantir, para tentar ter o máximo de certeza que aquilo vai poder trazer resultados interessantes, mas você nunca tem certeza absoluta disso. Tá. E aí, então, da FAPESP, você escreve um projeto de pesquisa e esse projeto de pesquisa ele é submetido para uma avaliação. Essa avaliação é uma avaliação por pares, então, ou seja, são pessoas que trabalham na área, outros professores universitários, principalmente, que vão avaliar se esse projeto de pesquisa tem mérito, se o seu currículo mostra que você tem capacidade de desenvolver isso, se o seu orientador tem experiência na área, se tudo isso for considerado relevante, o seu projeto passa por uma análise comparativa, é considerado relevante dentro da sua área, ele é aprovado e você recebe uma bolsa. Essa bolsa será... Então perceba que a bolsa ela não é dada para a pessoa estudar. A bolsa é dada para ele fazer pesquisa, é dada para ele trabalhar. Então isso é o que eu acho que é importante mudar essa visão de que o estudante de pós-graduação tem a clássica frase: ah, você só estuda, não trabalha? Não, pós-graduação o cara está trabalhando. Se ele recebe bolsa é porque ele está trabalhando. E mesmo se o cara fizer um mestrado ou um doutorado acadêmico sem bolsa, ainda assim ele tem que desenvolver o projeto de pesquisa. Então, ou seja, o cara que está fazendo um mestrado ou um doutorado sem bolsa, não é simplesmente que ele está estudando de graça, ele também está trabalhando de graça. E mesmo não tendo bolsa, ele vai ser avaliado por isso. Porque quando chega no final do mestrado, você tem que apresentar uma dissertação, que é quase um livro escrito, para dizer a verdade, com os seus resultados. E, novamente, seu projeto de pesquisa é uma coisa inédita, são resultados inéditos. Você vai apanhar também resultados do que foi feito, você faz um resumo disso. Essas teses e dissertações estão todas disponíveis online. Tá? Você pode entrar, por exemplo, na biblioteca da UFSCar, vou até colocar o site aqui para vocês verem. E nesse site vocês podem baixar qualquer tese, por exemplo, e ler para ter uma noção, qualquer tese ou dissertação, e ler para ter uma noção do que é isso. Então tá, então no mestrado, no doutorado, no final do mestrado você defende a dissertação, que ela é avaliada por outros professores, e no doutorado você defende a tese, que é avaliada por ainda mais professores. E se o seu projeto de pesquisa, mesmo independente de você receber bolsa ou não, se o seu projeto de pesquisa não foi bem conduzido, você pode acabar sendo reprovado e você pode então perder o título. Você não recebe o título de mestre ou o título de doutor. Então perceba que mesmo se o cara está fazendo pós-graduação de graça, sem bolsa, ele ainda está trabalhando. Esse projeto dele pode render resultados interessantes, como esses que eu mostrei. Ele pode estar envolvido numa dessas pesquisas e pode não estar recebendo nada por isso. E mesmo o cara que recebe bolsa, é importante falar aqui também, ele não tem direito, por exemplo, se fala uma bolsa de doutorado é R$2.000, é um pouco mais de R$2.000 por mês, uma bolsa de doutorado do CNPq. Mas, o cara, ou da CAPES é o mesmo valor. Mas o cara que tem uma bolsa de doutorado, ele não tem direito a 13º, por exemplo. Então, quando você leva isso em conta, você chega à conclusão que esses 2.000 não são 2.000. Se tivesse 13º, seria, comparado com alguém que receba 2.000 e tenha 13º, é um pouco menos.
E isso é muito abaixo do que seria o piso salarial dele, por exemplo, de uma pessoa com a formação dele. Então, a bolsa ela não é um valor alto. Aliás, ela é baixa para os padrões internacionais. O que se recebe de bolsa de mestrado e doutorado aqui no Brasil é pouco perto de padrões internacionais. E vale ressaltar, essas pesquisas são feitas todas com dinheiro público, mas são pesquisas que, notem, essas que eu mostrei são pesquisas que trazem resultados, às vezes mais imediatos, como essa da pesquisa da vacina da dengue, às vezes mais indiretos, como essa das novas espécies na Amazônia ou esse da enzima que eu tinha mostrado. E como que funciona? E isso aí tem que ser com dinheiro público? Tem. Mesmo em países menos estatistas, digamos assim, como por exemplo os Estados Unidos, que é um país onde quase nada é público, saúde lá, por exemplo, é totalmente privada, você tem que pagar para isso, as universidades lá são pagas também, mas a pesquisa também é movida em grande parte por pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. E essas pessoas elas recebem bolsa também para fazer essa pesquisa. E essa bolsa é paga majoritariamente por órgãos públicos. Quem mais 90% da pesquisa básica nos Estados Unidos, eu não tenho certeza se esse dado está correto, não lembro agora a fonte desse dado, mas tinha visto ele um tempo atrás, 90% da pesquisa básica nos Estados Unidos é financiada com dinheiro público nos Estados Unidos, que é, de novo, um dos países menos estatistas que existem, um dos países mais contrários ao uso de dinheiro público para atividades desse tipo. E sobre a questão de investimento em ciência e tecnologia, vale lembrar, isso não é gasto, isso é investimento. Pega o caso do Japão, por exemplo. Como é que o Japão saiu da situação que estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial? Investimento em educação, saúde, quer dizer, investimento em educação, ciência e tecnologia. Pega o caso da Coreia do Sul, por exemplo, também cresceu exponencialmente nos últimos anos. Investimento pesado em ciência e tecnologia. A China está investindo pesadíssimo em ciência e tecnologia. Eles têm o maior supercomputador do mundo hoje dedicado a pesquisas, por exemplo. Então, ou seja, perceba como que o investimento em ciência e tecnologia é essencial para o crescimento de um país. Caso contrário, você vai ficar sempre vendendo commodities baratas e comprando produto industrializado caro. Por que o Brasil tem um dos iPhones mais caros do mundo? Parte da razão vem daí, parte da razão é porque você tem que vender material barato para o exterior e comprar o produto finalizado caro de lá. Você não tem um desenvolvimento desse produto aqui no país. E isso passa pela questão de você ter mais investimento em ciência e tecnologia. E esse investimento passa por você dar bolsas para esse pessoal de pós-graduação. E não só bolsas, mas também condições de trabalho. Você tem que investir na qualidade dos laboratórios. O supercomputador brasileiro, por exemplo, o Santos Dumont, que eu uso muito nos meus projetos, tanto usei no doutorado quanto estou usando agora no pós-doutorado ele. Esse supercomputador, por exemplo, ele já é considerado defasado para padrões internacionais. Ele serve para os meus propósitos? Serve. Mas a questão é que ele já é defasado. Então teriam outras pesquisas, por exemplo, que precisariam de ainda mais potência computacional, e que aí já fica complicado a pessoa fazer só com recursos brasileiros. Ela vai ter que buscar alguma cooperação internacional, porque no Brasil não tem. E aí isso já cria uma dificuldade a mais para o pesquisador. Bom, e no mais, claro, esse é só um dos problemas do Brasil. A gente sabe, o Brasil tem um monte de problemas. Problema de infraestrutura, é rua que não está asfaltada, estradas aí com caminhão desabando porque não tem condições a estrada, indústrias que não se instalam aqui porque não tem infraestrutura, uma série de problemas desse tipo. E entre esses problemas está a educação básica, que é péssima no Brasil. Não tem outra palavra para dizer, a educação básica é péssima. E aí chegam candidatos, por exemplo, o Geraldo Alckmin essa semana falou que defendeu a pós-graduação ser paga, ou seja, ele está defendendo que eu e outras pessoas paguem para trabalhar. É isso que ele está dizendo, apesar de que ele não faz isso, ele está recebendo o dinheiro dele. O dia que ele pagar para trabalhar, aí eu acho que ele pode dizer isso. Até lá, não. Se ele estiver pagando, se ele ao invés de receber salário, ele pagar para trabalhar, aí a gente começa a conversar sobre como é que ele fez essa magia. Mas enfim. Então, e aí a questão, o argumento dele é que se investe pouco em educação básica. Mas será que se investe pouco em educação básica porque investe muito na pós-graduação? Será que realmente o ensino superior ele é mais caro que o ensino básico? Sim, você tem um investimento maior no ensino superior do que no ensino básico no Brasil, o que representa sim uma distorção. Mas isso é porque o investimento no ensino superior é alto ou é porque o investimento no ensino básico é muito baixo?
Aí que tá, o ensino superior, o investimento dele não é alto. A questão é que se investe muito pouco no ensino fundamental e médio. Enquanto isso, olha esse gráfico aqui. O quanto que caiu de pesquisa, o quanto que caiu de investimento no CNPq, que é uma das agências de fomento à pesquisa do país, e o quanto que cresceu no legislativo. Aí você fala, tá, se o problema fosse que a pós-graduação está comendo muito dinheiro, então essa queda aqui que deu no do CNPq, por que ela não foi para as escolas básicas? Por que ela foi para os deputados e senadores? Então, ou seja, e fora o auxílio moradia de juízes, coisas que se gasta muito mais do que o investimento em pesquisa no Brasil. Então aí vai falar que o problema do ensino básico é por causa do gasto no ensino superior? Pera aí, tem um monte de outros gastos aqui, fora a questão da corrupção, que você poderia mexer. Então, não é acabando com todas essas pesquisas que eu mostrei, acabando com pesquisa de vacina contra a dengue, acabando com pesquisas relacionadas a tratamento de pneumonia, acabar com pesquisas relacionadas a problemas ambientais, dessalinização de água. Não é acabando com esse tipo de pesquisa, que é importante para a sociedade brasileira, que você vai melhorar a quantidade do ensino básico. E outro ponto também, você acha que o ensino básico está ruim? Parte da questão vem de infraestrutura das escolas, coisa assim, que aliás não é responsabilidade direta do governo federal, isso é mais responsabilidade dos estados e municípios. Então tem um ponto aí que talvez seja uma questão de reavaliar a questão de distribuição de recursos para isso, mas isso é outro ponto. Mas você tem outro ponto também, que é a questão da formação de professores e condições de trabalho deles. E é a questão de formação de professores. Quem que forma professor? De onde vêm os professores que vão dar aula nas escolas de ensino básico e médio? Eles foram pessoas formadas numa universidade, num curso de licenciatura em alguma área, licenciatura em História, licenciatura em Química, assim sucessivamente. Quem que formou esses professores? Foram professores universitários, professores da universidade. Esses professores de universidade, todos eles já foram alunos de pós-graduação. Todos eles já foram mestrandos, já foram doutorandos, para então conseguir a titulação necessária para se tornar um professor numa universidade. Então, ou seja, essa pessoa da pós-graduação, que está sendo formada na pós-graduação, pelo menos parte deles vão acabar atuando na formação de professores para o ensino básico. Então, a qualidade do ensino básico está diretamente relacionada com a qualidade na pós-graduação também. Não é cortando de um que você vai melhorar o outro, ao contrário. Você tem que melhorar o investimento nos dois. Bom, então é isso. Desculpa, fui longo demais, deu mais de 20 minutos de vídeo aqui. Não sei se muita gente vai ter paciência para assistir até o final, mas se você... E também não estou querendo chamar voto para ninguém, nada disso, não estou querendo fazer campanha, nada, mas é que realmente teve esses absurdos nessa última semana, e eu acho que a gente, que é da comunidade acadêmica, a gente tem que se manifestar para esclarecer essa questão. Bom, se você concorda com isso, eu peço que você ajude compartilhando talvez esse vídeo. Se você é da área acadêmica, principalmente se você é um mestrando ou doutorando, pós-doutorando, eu acho que é interessante também a gente começar a fazer vídeos divulgando nossas pesquisas, para que as pessoas, de modo geral, possam entender melhor o que é que acontece na ciência brasileira. Porque o problema que eu vejo é isso, tem uma parte aí que é culpa nossa mesmo, da comunidade acadêmica, que muitas vezes nós acabamos não nos dedicando muito a isso, a mostrar para a sociedade como a universidade afeta a vida dela. E aí, quando surgem essas questões dos cortes de gasto, nós não temos apoio justamente por isso que no final das contas parte da culpa é nossa também. Bom, obrigado então por assistirem, não sou muito de fazer vídeos desse tipo, mas dessa vez eu achei que realmente era um negócio importante. Se eu falei alguma besteira, por favor, alguém me corrija. Ciência, parte da ciência é isso também, é uma pessoa corrigindo a outra. Então, obrigado novamente pela atenção e queria só pedir mais duas coisinhas no final. Uma delas é, nunca fale para um pós-graduando, um mestrando ou doutorando, se ele só estuda e não trabalha. Porque ele trabalha muito. Tá? Com frequência ele fica à noites trabalhando, ou no laboratório, ou em casa organizando resultados, lendo artigo. Então, um aluno de pós-graduação ele pode não ter uma rotina fixa, mas ele tem prazos, tem metas para cumprir, e ele dá duro para cumprir essas metas. Então ele trabalha e trabalha duro. Então não fale para um aluno de pós-graduação se ele só estuda, não trabalha. E a outra coisa que eu ia pedir é que eu sei que há muitos problemas no Brasil, muitas prioridades, e talvez coisas que sejam muito mais importantes do que isso que eu estou discutindo aqui, mas se puder dedicar pelo menos 1% da sua atenção no que o seu candidato fala a respeito da pesquisa científica e ensino superior no Brasil,
dedica 1% que seja da sua intenção aí, só para ver o que o seu candidato fala. Eu acho que a gente pode acabar melhorando muito nessa área se cada um fizer isso. Obrigado.